Glória a Deus, glória a Jesus. Boa tarde para todos. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo falando da preciosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui São João 6, e capítulo 24 em diante. Louvado seja Deus. Estarei passando para vocês um pouco da palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde. Vamos lá. E vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-vos do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. E disseram-lhe: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creeis naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que opera tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-me sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja Deus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E murmuraram, pois dele os judeus,
porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E fizeram não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus, disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou e não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai e não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estamos vendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho de São João, né? Capítulo 6, versículo 24, porque é uma mensagem grande, muito grande, e eu vou aqui reduzir um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me colocar na minha boca para que eu venha falar. Louvado seja Deus. Estamos vendo aqui em que Jesus, em um dos seus ensinamentos, em um dos seus milagres, né? Sempre aonde ele estava, a multidão o acompanhava, louvado seja Deus, né? E diz também que ele estava aqui num lugar, perto de um lugar onde ele tinha feito a multiplicação, né? Dos pães, glória a Jesus, dos pães e peixe, né? E ele estava ainda neste lugar e já tinha saído deste lugar para ir para Cafarnaum. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Por isso que diz assim, e vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, porque eles sabiam que Jesus não estava mais ali, né? E se eles estavam na beira-mar, com certeza ali tinha muitos barcos, o transporte das pessoas era o barco. Então as pessoas ali entraram naquele barco e foram para o outro lado, para Cafarnaum, atrás de Jesus, porque aonde o Senhor Jesus estava, grandes multidões se amontoavam para ouvir, né? Para ouvir os ensinamentos de Jesus. Outros creavam, outros não creavam, né? Uns murmuravam, louvado seja Deus, mas o Senhor estava ali, firme e forte, né? Levando a mensagem do reino de Deus, né? Fazendo a vontade do Pai, como ele fala aqui, né? Não a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, que foi Deus o Pai, grande Deus. E diz aqui, e chegando-vos do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Porque nesse tempo a linguagem das pessoas, quando viam um profeta, uma pessoa assim como Jesus, né, eles chamavam de Rabi, né, e disseram, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que
me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Quer dizer que as pessoas, como eu acabei de dizer, uns criavam, uns iam atrás realmente do ensinamento de Jesus, mas outros iam atrás só de comer, atrás da comida física. Louvado seja Deus, né? O Senhor está falando aqui que essas pessoas, eles não iam atrás de ver os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, mas sim porque se aproveitavam daquele momento. Louvado seja Deus. E ali ele saciava a sua fome física. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe, pois, que faremos para executemos as obras de Deus? Foi as perguntas que eles fizeram a Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creeis naquele que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus estava ali de frente com aquela multidão, né, se revelando para eles, querendo dizer para eles que Ele era o Senhor, que Ele era o Salvador, que Ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe, pois, que sinais, pois, faz tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Quer dizer que eles aqui estavam perguntando a Jesus, né? Que, como era que eles podiam crer, que sinais é que ele fazia para que eles viessem crer que realmente ele era filho de Deus, né? Mas Jesus disse-lhe, pois que sinais, pois, faz tu para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deles a comer o pão do céu. Louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Jesus aqui estava se revelando para ele quem realmente ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz assim, que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Estava falando, se revelando para eles. Ele, Jesus, é o próprio pão que desceu do céu, dizendo para eles. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e dá vida ao mundo, que foi o que ele fez. Louvado seja Deus. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-me sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus. Aqui estamos vendo a referência em que o Senhor fala aqui, né? Eu sou a referência onde Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, né? A declaração, eu sou o pão da vida, né? Jesus está aqui se referindo, falando para aquelas pessoas, se revelando para aquelas pessoas quem verdadeiramente ele era e é. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas continuavam com aquela incredulidade, o coração duro, como hoje não é diferente, né? A gente sai, né, irmãos, para pregar a palavra de Deus para as pessoas. E as pessoas muitas vezes, né, desconhecem
né? O verdadeiro Deus, o verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E aqui estamos vendo, Jesus continua, né? Os que vinham a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que vier ao Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele, se arrepender dos seus pecados, louvado seja Deus. De maneira nenhuma o Senhor Jesus lançará fora, que diz na sua palavra. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, louvado seja Deus, está vendo, igreja? Mas que o ressuscite no último dia, louvado seja Deus. É a promessa que o Senhor Jesus deixou, né, para mim, para você, né? Que todos aqueles que vinham a Ele no último dia, louvado seja Deus, o Senhor nos ressuscitará. Louvado seja Deus, para que nós possamos fazer morada, para poder a gente subir para o céu. E lá fazemos morada. Louvado seja Deus, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Pois é, diz aqui, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Ele pregando para a multidão, e a multidão ali murmuravam, pois dele judeus, porque Jesus vinha da linhagem dos judeus, e eles ali diziam assim, murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E disse-lhe, não é este, uns dizem assim, e diziam assim, não é este o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Louvado seja Deus, porque Jesus veio, né, de uma linhagem, a linhagem judaica, e ali Jesus cresceu, né, com simplicidade, que eram simples, família pobre, família simples, né? José, o carpinteiro, Maria, ali a dona de casa, cuidando, zelando da família. E aquele povo viu Jesus crescer juntamente com sua mãe, seu pai, e sua família, e seus irmãos, né? E ali eles murmuravam, dizendo, né? E José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como, pois, diz ele, desceu do céu? Né? As pessoas ali não entendiam, as pessoas ali estavam com os ouvidos agravados, né? Louvado seja Deus. Ali eles estavam vendo só o lado físico, não estavam vendo o lado espiritual, em que o Senhor Jesus todo o tempo se revelando do lado espiritual, e eles com os corações duros, né, sem querer crer que Jesus realmente desceu do céu. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmure entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou e não trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que ninguém visse ao Pai, ninguém viu o Pai, e não ser aquele que é de Deus, e este tem visto o Pai. Louvado seja Deus. Jesus se referindo mais uma vez a Ele próprio. Louvado seja Deus. Mas as pessoas continuavam com os corações duros, com a incredulidade, com a mente realmente tampada, sem querer, né, entender o lado espiritual em que o Senhor se referia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, Igreja do Senhor.